Boa noite, irmãos. Vamos começar nosso terceiro estudo sobre a ansiedade. Então vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse estudo, por essa oportunidade, por esses meios que o Senhor nos dá para estudar a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o tema geral, como vencer a ansiedade, nosso pequeno grupo online. Certo? Aqui, um resumo para a gente poder nos situar. Um resumo sempre é bom, né? A ansiedade, eu coloquei uma definição daquilo que a gente já estudou aqui. A ansiedade, então, é uma preocupação, medo e inquietação idólatra que, originada no coração, produz pensamentos antecipando situações ameaçadoras sem solução, causando problemas físicos, psicológicos e sociais na pessoa. O que eu quero dizer com isso? É que esse coração ansioso coloca a fé em recursos próprios, mesmo sabendo da sua incapacidade para lidar com o problema. Então, por isso que eu destaquei o idólatra na nossa definição aqui, nosso resumo de definição, né? Porque a ansiedade também é uma preocupação espiritual, uma preocupação da onde nós colocamos a nossa fé quando olhamos para situações querendo resolver problemas, fazer escolhas. Então, nessa preocupação e nessa inquietação, nossos medos, nossos pensamentos antecipam várias situações ameaçadoras, perigosas. Contudo, essas situações, na nossa cabeça, no nosso coração, não possuem solução. Por isso que causam ansiedade. A solução é reorientar, então, a fé em direção àquele que é o nosso refúgio e fortaleza, Jesus Cristo. Percebam o destaque que eu dei aqui no item, na definição sem solução. Então, quando nós criamos uma situação ameaçadora, nós já criamos ela de tal forma que nós não conseguiremos resolver. Por isso, a ansiedade, o medo e a inquietação. Isso demonstra a nossa situação de insegurança, precisando de algo firme, de algo que possa me manter seguro. Por isso que a solução é reorientar a nossa confiança, a nossa fé naquele que é o verdadeiro refúgio e fortaleza, Jesus Cristo, e não as nossas capacidades e as nossas forças. Seguindo, então, nem sempre é fácil saber o que alimenta nossos pensamentos de ansiedade. Porém, olhar de perto desejos, crenças e os pensamentos que estão por trás da sua ansiedade pode ajudá-lo a se voltar mais rapidamente para Deus, antes que você fique sobrecarregado com essa experiência. Muito bem, então, a autora diz essas palavras para mostrar que por trás da nossa ansiedade existe um mecanismo para nós, algumas vezes parece imperceptível, mas existe um mecanismo lógico por trás dessa ansiedade. E aqui ela diz para olharmos bem de perto desejos, crenças e pensamentos. E é isso que nós vamos fazer hoje. Olhar bem de perto os nossos desejos, crenças e pensamentos. O que está por trás da sua ansiedade e medo? Eu devo pensar ainda mais no problema? Essa pergunta é uma pergunta curiosa, porque a ideia para aliviar a ansiedade, muitas vezes, é para pensarmos em outras coisas.
deixarmos de pensar nos problemas, nas crises, nos medos. Contudo, a minha orientação aqui nesse estudo é fazer um exercício de pensar no problema, mas pensar de que forma? Não pensar para acumular mais medo, acumular mais tensão e inquietação. Não. A maneira que eu devo pensar é uma maneira de escrutinar, uma maneira de examinar os meus pensamentos, as motivações. Olha o que diz a autora aqui embaixo. À medida que você cresce na habilidade de fazer o quê? De encarar biblicamente a realidade daquilo que vai na sua mente. Olha só, é aquilo que nós estamos falando, de examinar, mas examinar biblicamente os nossos pensamentos. Também crescerá no aprendizado de controlar sua ansiedade de um modo que honre a Deus. Então, não é pensar no problema simplesmente por pensar, mas é fazer um exame bíblico em cima deles para descobrir motivações, desejos, crenças, pensamentos errados. Esses 3 pilares é o que nós vamos fazer hoje. Pensar como a ansiedade, o que está por trás, né, da nossa ansiedade. Vamos seguir. Primeiro, você que estiver anotando ou está aí prestando atenção, primeiro, a ansiedade aponta para aquilo que você mais quer. Aqui nós começamos a falar dos desejos, motivações, olhar bem de perto, atrás da ansiedade, desejos que nós temos. Olha só o que diz a autora. O medo está relacionado ao desejo, então o que você teme pode dizer muito sobre o que mais quer. Olha os exemplos do Ryan e da Mia. O medo do Ryan de que seu chefe o desaprovasse e, consequentemente, de não ser capaz de sustentar a sua família estava fazendo dele um viciado em trabalho, tentando desesperadamente ganhar a aprovação que acreditava garantir a habilidade de se manter no trabalho. Então, percebam que a ansiedade do Ryan foi produto de um desejo de não perder o emprego, de um desejo de ganhar aprovação, de um desejo de sustentar a família, né? Então, vejam que vários desejos estavam por trás desta ansiedade. Olha o caso da Mia. Para Mia, o medo de não ser capaz de cuidar de si mesma fez com que ela ficasse preocupada com o dinheiro, levando a ataques de pânico que a debilitavam. Então, percebam que ela entrou em pânico no supermercado porque pensou, como vou pagar isso? Mas o desejo por trás da sua ansiedade era um desejo de cuidar de si mesmo. Se ela não conseguisse pagar aquela compra, ela não seria capaz de cuidar de si. Percebam, irmãos, que por trás de desejo, ou por trás da ansiedade, existe algo escondido, né? Desejos que muitas vezes faltam-nos compreensão deles, consciência deles, mas eles estão lá. Por isso que um aconselhamento bíblico, uma conversa com o pastor ou com o conselheiro bíblico é oportuno para reorientar esse irmão, essa irmã, a pensar de forma bíblica sobre as suas motivações. O ansioso sabe que não tem o poder e a capacidade para fazer seus desejos. Falta-lhe poder. Então, veja, aquela ideia. Eu crio, por causa da minha ansiedade, eu
crio situações complicadas, complexas, só que essas situações problemáticas, ameaçadoras, eu não consigo lidar com elas. Por quê? Porque eu não sou capaz de resolvê-las. Porque falta capacidade, falta poder em mim. Vejam que a ansiedade é fruto de uma ameaça que eu não posso resolver, ou que eu não consigo resolver. O nosso coração produz um perigo, por isso que é um perigo sem solução, né? Por isso eu fico desesperado. Se fosse um perigo que fosse fácil de resolver, eu não ficaria ansioso, né? Eu ficaria tranquilo, porque eu sei como resolver. Contudo, aqui eu não tenho o poder e a capacidade. Por isso que Hebreus é válido para nós agora, quando ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro oportuno. Vejam, o poder está em Cristo. Por isso que precisamos redirecionar a nossa fé, ao invés de colocarmos nos nossos problemas, colocar a fé na nossa capacidade, né? Colocar a fé nas circunstâncias, nós devemos colocar a fé naquele que pode dar a capacitação e o poder para resolvê-los, ou para lidarmos dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, né? Vejam que os desejos por trás da ansiedade provocam uma incapacidade nossa. Então precisamos de quê? De Jesus. Precisamos chegar a Jesus, porque Ele nos dá acesso ao trono da graça. É nele que conseguimos achar graça e misericórdia. Segundo, segundo elemento escondido atrás da nossa ansiedade, que muitas vezes não percebemos. A ansiedade aponta para aquilo que você realmente crê. E aqui nós vamos retomar novamente a questão da crença. Por mais que você creia que Deus cuida de você, olha que interessante, sua ansiedade vai destacar o que realmente, lá no fundo, é a sua crença sobre Deus. Por isso que a ansiedade, ela ataca os crentes, né? Nós cremos em Jesus, nós sabemos que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus é soberano. Contudo, por causa do pecado, nós destacamos ou reorientamos a nossa crença para outras coisas. Olha o que diz a autora. A ansiedade sempre está ligada à convicção de que algo vai acabar mal. Em geral, as pessoas não se sentem ansiosas sobre coisas que acreditam que darão certo. É aquilo que eu acabei de mencionar. Veja, a ansiedade, ela está ligada a uma crença de que vai dar errado, né? Veja o exemplo da Mia. Ela chegou no supermercado e logo já começou a pensar, meu Deus, e se eu fizer uma compra cara, eu não vou conseguir pagar essa conta, então não vou conseguir cuidar de mim, vou perder a minha casa, vou perder meus bens. Vejam, a ansiedade vai produzindo convicções pessimistas que vão se desencadeando num furacão de problemas que não tem solução. Ainda que Ryan e Mia creiam na bondade e cuidado do Senhor, eles demonstram em seu coração eles demonstram em seu coração atitudes de ansiedade, que Deus não está presente com eles em suas circunstâncias,
muito menos de que ele é capaz de prover as necessidades caso aconteçam. Olha como que o pecado ele 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 se mostra na nossa vida a partir a partir do nosso coração que crê no Senhor Jesus, crê em Deus. Contudo, quando nós nos deparamos com situações, com circunstâncias, com a nossa realidade, o nosso coração perde a crença ou esquece de um Deus que cuida, um Deus presente, e começamos a crer nas nossas capacidades, na nossa força, na nossa capacidade de controlar a situação. Olha como que o pecado ele causa um mal. Por isso que nós precisamos nos pensar as motivações por trás do nosso coração. Se estamos ansiosos, o que eu tenho desejado que me dê mais do que Deus e me deixou ansioso? O que eu tenho crido mais do que crer em Deus que me deixou ansioso? Pare de querer o controle das circunstâncias e também de ter medo de perder esse controle. Veja, nós precisamos parar, exatamente isso. Parar de querer ter o controle das circunstâncias. E pior ainda, ter medo de perder esse controle. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Presta atenção, irmãos, para a gente parar de querer ter o controle das circunstâncias, de ter medo de perder esse controle, nós precisamos redefinir nossa crença no ser de Deus, nos atributos de Deus. O que eu estou falando? Eu estou falando, irmãos, que por trás por trás da nossa ansiedade existe um coração que quer controle. Mas nós esquecemos que Deus é soberano, que Deus cuida, que Deus ama. Por isso nós precisamos reorientar nossa fé para crer num Deus que cuida, num Deus que salva. Por isso que nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos ir até ela para descobrir quem é Deus. Porque a ansiedade faz a gente esquecer quem é Deus. Olha o texto de Êxodo, mostrando para aquele povo no deserto quem era Deus. Deus era aquele que tirou eles do Egito, da escravidão. Nós precisamos olhar a Escritura e descobrir Deus. Reorientar nossa fé para crer nesse Deus das Escrituras. Terceiro e último, nós vimos que a ansiedade ela aponta para aquilo que você mais deseja, para aquilo que você realmente crê e agora para aquilo que você realmente pensa. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nossas mentes são renovadas pela graça. Portanto, olha o que a autora do livro diz. Se você luta contra a ansiedade e o medo, então sabe que seu pensamento tem que mudar. Olha só, nós falamos de desejos, motivações, nós falamos de fé e crença. Agora nós precisamos falar de uma mudança de pensamento, uma mudança na forma como pensamos a nossa realidade e os problemas à nossa volta. Muitos de nossos pensamentos de ansiedade e medo são preocupações baseados na suposição de que Deus não é o Todo-Poderoso, não está no controle e não cuidará de você ou de suas inquietações da maneira que você deseja que ele faça. Olha o coração incrédulo da ansiedade. Olha o que ele faz. Ele tira a nossa paz, irmãos. Ele tira o sossego, causando males físicos, mentais. Ele faz isso. Nossas preocupações são suposições de que Deus não dá conta.
Por que que Deus não dá conta? Porque nós exigimos um padrão de solução e nós mesmos queremos ser o, o, o Deus para resolver as nossas inquietações, mas aí a gente quebra a cara porque a gente não consegue, a gente fica inquieto, a gente fica ansioso. Olha o que diz o último parágrafo. À medida que Ryan começou a treinar sua mente e aproximar-se de Jesus e sua palavra, começou a compreender que seu futuro não se encontrava nas mãos do seu chefe, mas nas mãos de Deus. E por isso, irmãos, que essas coisas que estão escondidas atrás do nosso coração, da nossa ansiedade, que muitas vezes não são conscientes a nós, mas é uma lógica que o coração pecaminoso faz, de produzir a ansiedade, melhor dizendo, a partir daquilo que a gente quer, mais quer, produzir ansiedade a partir daquilo que a gente crê e produzir ansiedade a partir daquilo que a gente pensa. Veja, são 3 situações que poderiam ser reorientadas para Deus, mas são deturpadas e reorientadas para nós mesmos e as coisas. Então, nós precisamos de um conselheiro bíblico, nós precisamos de um pastor, nós precisamos de amigos que possam nos reorientar biblicamente para, como foi no caso do Ryan, descobrir que o mundo dele, do trabalho, da sua vida, não estava preso às mãos do seu chefe, mas estava nas mãos de Deus. Traga seus pensamentos a Cristo e peça ao seu Espírito para ajudá-lo a discernir o que vem dele e o que não vem dele. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos reorientar nossos pensamentos também. Examine os seus pensamentos. Quando estiver ansioso, isso que eu estou pensando vem de Deus? É algo verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável? Traz louvor? Vejam, nós precisamos reorientar nosso coração a partir da Escritura. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos colocar nossa fé nesse Deus da Escritura. Nós precisamos reorientar a nossa fé, reorientar nossos pensamentos. Vejam, esse é o exercício hoje, irmãos. Olhar por detrás do nosso coração. Às vezes nós colocamos a culpa nas circunstâncias, mas a culpa é daquilo que nós mais temos desejado, da nossa crença errada e do nosso pensamento errado. Voltando àquela tela inicial, eu quis colocar ela no final aqui para, depois de estudarmos, percebermos o que ela diz, o que a autora diz. Ó. Nem sempre é fácil saber o que alimenta nossos pensamentos de ansiedade. Porém, olhar de perto desejos, crenças e os pensamentos que estão por trás da sua ansiedade pode ajudá-lo a se voltar mais rapidamente para Deus antes que você fique sobrecarregado com essa experiência. Então, é o exercício de olharmos para dentro do nosso coração, os motivos da nossa ansiedade. Nós precisamos fazer esse exercício. Bem, algumas dúvidas que eu quero responder aqui sobre a ansiedade. Primeiro, pensar em coisas boas ajuda a lidar com a ansiedade? Olha, pensar em coisas boas ajuda, mas é aquilo que eu disse no início. Nós precisamos pensar nos problemas, mas no sentido de tentar descobrir as motivações por trás da nossa ansiedade, dos nossos pensamentos. Né? E aquilo que a gente pensa, a gente deve colocar no escrutínio da Bíblia, aquilo que Paulo diz em Filipenses.
isso que eu estou pensando, que está me deixando ansioso, né? Isso é verdadeiro, isso é puro, isso traz louvor, né? Filipenses 4, versículo 8. Eu acho que pensar coisas boas, às vezes pode ser um meio de evitarmos examinar o nosso coração, nossos pensamentos. Segundo, ansiedade é hereditária, ou seja, passa de pai e mãe para filhos. Irmãos, eu quero recorrer aqui ao texto de Romanos 5,12, que fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, a ansiedade é pecado. Então, o pecado contaminou toda a humanidade. Então, todos nós estamos propensos a sermos atacados pela ansiedade no nosso coração, por causa do pecado que começou lá no Jardim do Éden, em Adão. A ansiedade tem cura? Ela tem cura em Jesus Cristo. Remédio não cura a ansiedade. Remédio ameniza a sua preocupação, mas o remédio não vai lá no coração. Quem vai lá no coração é a palavra de Deus, que revela Jesus Cristo. Esse sim é a cura para a nossa ansiedade. Último estudo semana que vem, maneiras práticas para lidar com a ansiedade. Nosso último estudo sobre ansiedade, vou trazer algumas dicas práticas aí para lidarmos com a ansiedade. Nós já vimos muita coisa e nesse conteúdo de 3 aulas nós vamos tentar aplicar algumas coisas, trazer algumas coisas mais práticas, apesar que nós já dissemos muitas coisas práticas aqui